Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos. A gente vai falar no painel LGPD agora, em nome da nossa presidente da ABAV, Magda Nassar, de toda a sua diretoria e da equipe comandada pela Jerusa Hara. Sejam bem-vindos à maior feira virtual do Brasil, né? O ABAV Colab. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos aqui discutir esse tema tão importante que tão difícil de ser tratado pela quantidade de passagens, de nuances que ele tem. Então, nós temos três das mais brilhantes mentes do turismo e do jurídico do turismo aqui, reunidos para debater e poder falar um pouco mais sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, eu queria começar fazendo uma introdução sobre o que é Lei Geral de Proteção de Dados. A Lei Geral de Proteção de Dados foi sancionada no Brasil com a publicação da Lei 13.709, em 14 de agosto de 2018. Se trata de garantir a segurança dos dados pessoais. Por isso, a LGPD promove importantes alterações no Marco Civil da Internet de 2014. Aliás, deve-se destacar que ambas as leis se fundamentam em princípios muito parecidos. Como surgiu a LGPD, né? Ela é o resultado de um movimento espontâneo da sociedade e das autoridades brasileiras, que desde o início da década, onde empresas e usuários vêm buscando respostas para as questões de segurança virtual, o tema vem ganhando relevância em função da escalada dos cybercrimes. Em 2018, segundo um estudo da McAfee, publicado na revista Veja, o Brasil registrou perdas progressivas com crimes virtuais, chegando a 10 bilhões por ano. Somos, infelizmente, uma das potências mundiais nesse quesito, ao lado de Índia, Vietnã, Rússia e Coreia do Norte. Dr. Marcelo, quando for falar, pode até abordar o tema do quanto que nós estamos destacados nessa área. Assim sendo, a LGPD surge do esforço conjunto de diversas instâncias no sentido de combater as fraudes e crime online, que com o tempo crescem vertiginosamente no Brasil. É por isso que a lei é considerada um avanço, até mesmo por se aplicar em todo o território nacional. Quais são as principais diretrizes da LGPD? Além de estabelecer normas para garantir a privacidade e o uso de dados pessoais na internet, a LGPD também impulsiona a criação de toda uma infraestrutura de segurança. Prova disso é a instituição em 2019 da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, pela Lei 13.853 de 2019. Como diz o texto de lei, trata-se do órgão da Administração Pública Federal, integrante da Presidência da República, cuja função é justamente garantir a observância à LGPD. A gente vai discutir agora, dentro desse painel, quais os impactos e cuidados que os agentes de viagem e o trade turístico precisam para guardar, tratar, ter e apagar esses dados, né? Vamos trazer aqui os participantes. O primeiro dele é o Fernão Loureiro, graduado da Loureiro Consultores, graduado em Gestão de Turismo pela IFSP, pós-graduado em Gestão de Serviços pela FECAP e com MBA em Gestão Empresarial pela BBS, coach formado pelo IBC. Eleito em 2017 como um dos 75 profissionais de turismo mais influentes do Brasil, aumentou o ranking, né, Fernão? E em 2019, o melhor gestor de viagens corporativas do Brasil pelo portal Panrotas, premiado em Boston pela Global Business Travel Association, o GBTA, e personalidade do ano Prêmio Caio em 2017, 18 e 19 na categoria Clientes. Finalista no concurso Travel Manager 2018 na América Latina, do evento Viagens Corp Américas, no Panamá, onde também foi Keynote Speaker.
Autor do livro Gestão Estratégica de Viagens Corporativas, CEO e fundador da Loureiro Consultores e sócio da Amaro Odontologia e Estética, onde é responsável da linha de turismo de saúde. E aí, os contatos do Fernão, para quem quiser encontrá-lo, pelo Instagram, Fernão Loureiro, @Fernão Loureiro, YouTube, No Caminho Eu Te Conto, o guia do Fernão, e LinkedIn, Fernão Loureiro. Também temos o Dr. Marcelo, figurinha carimbada e tarimbada aí do nosso trade turístico, do jurídico do trade turístico. Dr. Marcelo é sócio da CMO Advogados, assessor jurídico da ABAV Nacional, da Abracorp, da BDTUR, da Viesp, da ABAV São Paulo, representante da ABAV na WTAA, Aliança Mundial de Associação de Agências de Viagens, e no FOLATUR, Fórum Latino-Americano de Turismo. Marcelo é membro do IFTTA, Fórum Internacional de Advogados de Viagens e Turismo, e professor de Direito Empresarial. Os contatos do Dr. Marcelo pelo Facebook, Marcelo M. Oliveira, Instagram, @MarceloCMOADV, LinkedIn, Marcelo M. Oliveira, e pelo Twitter, Marcelo ADVTour. E o Dr. Joandre, também tão renomado militante e participante do jurídico do turismo há muito tempo, algumas décadas. Dr. Joandre Ferraz, graduado e mestre em Direito Econômico e Financeiro pela USP, especialista em Administração Pública e professor de Direito Empresarial no curso de extensão em Administração para graduados da FGV São Paulo. Foi chefe da assessoria jurídica e diretor de planejamento da Embratur, palestrante em eventos internacionais sobre direito do turismo, autor de legislação do turismo, Código de Defesa do Consumidor aplicado ao turismo, regime jurídico do turismo e obrigações e contratos em viagens e turismo. Autor de capítulos em turismo, teoria e prática, turismo, como aprender e como ensinar, dimensão jurídica das políticas públicas e planejamento estratégico em clusters de turismo. E manual jurídico para agências de turismo. Assessor jurídico da CLIA Brasil, Associação Brasileira de Cruzeiros Marítimos, e titular de Joandre Ferraz Advogados Associados. Então, devidamente apresentados, senhores, um fantástico painel para vocês. Tenho certeza que nós elucidaremos muitas das dúvidas da nossa audiência aí. Obrigado, boa tarde, vamos lá, gente. Nós temos uma apresentação agora para passar de um de vocês. Sim, creio que o Marcelo vai começar a apresentação. Ok. Agora sim, liberaram. Todo mundo escuta? Sim. Perfeito. Obrigado, pessoal. Edmilson, obrigado. Você faltou a sua apresentação, né? Frente à LTG Viagens, vice-presidente administrativo da BAV Nacional. Obrigado aí por nos apresentar e iniciar a introduzir esse painel nosso aí, tá? Fernão, doutor Joandre, grande prazer aí também de estarmos aqui juntos, né? Para bater esse papo aqui específico. Bem, boa tarde a todos agora aí que porventura nos acompanham. Realmente muito feliz aí também de alguma forma auxiliar com esse formato da BAV, na BAV Colab, né? A gente precisa realmente agradecer e parabenizar demais aí toda a gestão atual, a pessoa da nossa presidente Magda, a todo o staff da BAV, na pessoa da Jerusa, porque realmente é uma tirada de cartola aí fenomenal nesse momento, né? Parabéns realmente para todos. E muito legal, muito gostoso a gente também participar de alguma forma disso. Bem, com relação ao tema, pessoal, eu vou aqui compartilhar uma telinha rapidamente com todos, para que a gente possa aí, de alguma forma, bater esse papo aí.
Bem, Lei Geral de Proteção de Dados realmente é um tema muito quente aqui, já começa a descabelar realmente muita gente aqui também no escritório, né? A gente tem uma equipe toda que está direcionada para isso. Eu tenho um sócio direto, o Dr. Luiz Chacon, que está à frente desse projeto aqui, na operação, né, e condução dele junto com a nossa equipe, mas eu acho que logo de imediato uma coisa muito interessante para todo mundo, que vá de alguma forma se adaptar aí nas suas respectivas casas empresariais, né, é o fato de tentar realmente estar sempre próximo, de alguma forma, com pessoas que tenham um mínimo de relacionamento com o seu negócio. Porque desde os últimos 2 anos, aí, em preparação da entrada dessa legislação toda, fato é que a gente vê, lê e escuta muita gente, né, falando a respeito. E é óbvio que a gente vê a dificuldade de determinadas pessoas, determinadas empresas, considerando os respectivos nichos, né? Então, é muito importante que você escute, né, dê a oportunidade de escutar pessoas que, de alguma forma, estejam realmente aí interligadas e conheçam o negócio de vocês. Isso é que faz uma diferença danada. O Edmilson já bem apresentou a famosa aí, Lei, né, Geral de Proteção de Dados, com relação a vinda dela agora mais do que nunca, porque agora também não tem mais discussão, foi um entra e sai, vai, muda, né, edita, complementa, enfim, agora ela está em vigor, tanto que eu fiz questão de usar, inclusive, um slide aí que vem como se diz, de apresentações anteriores, né, pessoal? E era em tese para que ela ingressasse, né, efetivamente no mês de agosto, né? Só que agora, com essa adaptação toda aí e canetada do governo, ela está em vigor. A questão muito relevante é que a parte que, porventura, gerará punições pelo âmbito da lei, ela ainda ganhou aí um elástico, se assim a gente pode dizer, e isso fica agora para agosto do ano de 2021. E também está causando muita dúvida, né? Porque aí o pessoal fica, poxa, mas aí eu preciso me adaptar agora, me adapto amanhã, o ano que vem, depois do Réveillon. Enfim, arrumar a casa sempre é importante, você estar ligado, antenado desde já, né? Eu acho que não tem dúvida com relação a isso. Até porque você faz com o oxigênio necessário, né? Você tem a oportunidade de arrumar muita coisa, então ganhar, né, jogar a favor do aspecto temporal, eu acho que é muito, muito importante. Porque também, para todo mundo esperar para descobrir alguma coisa e arrumar a sua casa, né, de repente em junho, julho do ano que vem, é correria, né? Então, a gente, com certeza, vai deixar aí o alerta para que todo mundo comece a ler bastante, ouvir bastante, realmente, porque isso facilita demais, até na sua gestão, na sua organização pontual dentro da sua empresa, né? Para que possa mexer as peças certas, jogar com os papéis corretos, enfim. Porque não é também um bicho de 7 cabeças, né, pessoal? A confusão realmente é muito grande. Tem muita gente que acha que falar dessa lei é a mesma coisa que falar de software, que é falar de ferramentas de tecnologia e tal. Não, na verdade são situações que obrigatoriamente vão caminhar em conjunto, né? A gente tem do nosso tocante especificamente legal, né? A gente tem uma necessidade, obviamente, de ter essa visão técnica, legalista, naquilo que envolve principalmente documentos, naquilo que envolve procedimentos, né, a título de aconselhamento. Mas a questão de quem eu sou, o tamanho que eu sou, com quem eu me relaciono, isso faz uma diferença danada. Por quê? Porque não é novidade para ninguém o que é o turismo, o que é o agenciamento e distribuição de viagens e o quanto isso efetivamente coleta dados. Eu acho que não tem discussão, não tem dúvida com relação a isso. E aí, de toda e qualquer forma, existe aí uma afetação imediata. Não tem como fugir desta lei, agora mais do que nunca vigente, com exceção das penalidades, né? Mas o entendimento nosso que o nosso negócio está totalmente ligado a isso, né? É importante a gente deixar claro que a lei ela tem um foco, né, um holofote muito forte para aquilo que é dado pessoal. Vamos considerar muito isso, né? Pessoa física. Existe toda a questão da sensibilidade do
famosos e chamados dados sensíveis, dados não sensíveis, uma preocupação maior ainda do que é dado não sensível, né? Que é o básico, é aquele que tem a ver com sua naturalidade, que tem a ver com seus documentos pessoais, né, seu famoso RG, CPF, etc. Mas ganha uma preocupação muito grande a vinda desta lei com relação à sensibilidade daqueles dados, né? Ou seja, aqueles que são conceituados pela legislação como sensíveis, aqueles que têm a ver com orientação sexual, né, aquela raça lançada dentro de um formulário, dentro de um cadastro, opção religiosa, opção associativa. Estes são, pela legislação, considerados mais sensíveis, né? E, portanto, ganham, inclusive, uma amplitude de proteção, uma amplitude de procedimentos demandados para se arrumar essa casa, né? Então, é importante, dentro dos conceitos que a legislação traz, a gente considerar isso, né, neste momento, nesses minutos introdutórios. Também passa a ser muitíssimo relevante a história do tal consentimento, porque essa proteção legal, ela vem desta e nesta ideia, né, de que o titular dos dados, o proprietário dos dados, precisa participar desse processo e dizer, olha, o que você vai fazer com isso? O que você vai fazer com os meus dados? Como é que esses meus dados ficarão contigo? Né? Qual vai ser o seu comportamento depois que eu assinar esse contrato aqui? Vou para minha casa e daí? Né? Então, dentro de um ambiente todo virtual, passa a ter uma relevância legal agora esta manifestação de consentimento de cada titular de dados. Os menores de idade, óbvio, da mesma forma que a sensibilidade, também tem aí um rigor maior, inclusive, da lei, para proteger esses menores, né? Menores de 18 anos, falando de legislação brasileira. É interessante porque a vinda da Lei Geral de Proteção de Dados, ela tem muito pouca doutrina, livros ainda estão em construção no nosso país, mas já tem, né? É interessante que ainda no começo do ano passado, eu li um dos únicos que existia no Brasil, né, de alguns autores aí, colegas nossos, juristas aí, que ficam mergulhados exclusivamente nessa área. E é interessante, eu me lembro de um exemplo norte-americano, de uma menina nova, né, que acabou tendo a informação de que ela estava grávida antes mesmo que a própria família dela, então simplesmente pelo perfil de consumo dela junto a uma loja de departamento. A menina começou a comprar produtos X, alimentos X, né, dentro de um período de tempo. A junção, o famoso binário, né, dos dados todos, fez com que começassem a lançar propostas para elas, propagandas para ela, né, de produtos de maternidade, enfim, de bebês e etc., né, que levou à dedução dela e família de que ela estava grávida e não conseguiu sequer noticiar isso aos pais porque receberam um tanto de material publicitário e foram indagar a filha a respeito disso. A gente tem, obviamente, que N exemplos aí já, inclusive no Brasil, que envolve medicamentos e etc., do quão sensível realmente é tudo isso e preocupante, né? Então, por isso, acho que é indiscutível o tamanho da relevância, da importância que tem agora dado, quanto ele vale, né, no dia a dia, aí nesses quadrinhos aqui que nós estamos agora todo dia, então mais do que nunca a necessidade realmente que isso fique protegido, né, pessoal? Óbvio, mais uma vez, que não se adaptar, obviamente, que pode gerar dor de cabeça para muita gente, né? A legislação, ela comenta aí pontualmente tanto das sanções administrativas quanto sanções judiciais, isso é muito importante, né? Esse colega sócio meu aqui que eu comentei, doutor Luiz, ele até compartilhou conosco aqui hoje de manhã, porque ontem nós tivemos a primeira sentença, né, sinalizando a condenação de danos morais no Brasil, uma sentença, inclusive, aqui do nosso Tribunal de São Paulo, né, primeiro grau, mas enfim, um juiz que condenou uma empresa, uma construtora imobiliária, por conta do tanto de publicidade que o comprador de uma unidade habitacional recebeu depois de ter comprado o imóvel, né? Ele comprou e começou a ter uma pancada de publicidade de arquiteto, de como chama aquilo, material de construção, sequencial, outras ofertas de outros imóveis, enfim. Ele entrou com uma ação e a ganhou ontem, essa sentença de ontem, foi publicada ontem no final da tarde, uma sentença de R$10 mil de dano moral por conta da construtora não ter
conseguido fazer prova, né, de que protegeu os dados dele, e ficou muito claro pelas provas que ele apresentou, tratativas de e-mail e etc., que os dados dele foram compartilhados dali por conta e por ocasião da compra que ele fez daquele apartamento. Né? Então, é uma já inovação, a gente tem a informação, o doutor João talvez depois complemente, a gente tem aí uma dúvida de qual vai ser essa sede do judiciário em sair aí realmente condenando, né, essa temática toda do momento, mas já é uma novidade ali muito importante para vocês. Né? Bem, com relação ao turismo, é óbvio que, como eu comentei, não temos como fugir, né? Quem que não tem aí um cadastro mínimo de clientes, quem que não pensa em ofertas, em contatos, né? A gente tem que relevar continuamente que IATA e ANAC têm todas as suas regras próprias em relação a isso, e agora, mais do que nunca, não adianta nada a gente só falar de uma resolução da ANAC, uma resolução da IATA, se isso tudo não estiver conectado dentro de um ambiente protetivo. Né? Mesma coisa num ambiente de hospedagem. Vamos imaginar a famosa e antiga boletim, né? O boletim de ocupação hoteleira, ficha nacional de registro de hóspede. Né? Imagine o quanto de dados pessoais que estão ali lançados. Então, é óbvio que esse CNPJ, meio de hospedagem, CNPJ operador, agência, precisa passar a se preocupar. E o muito importante é que um e outro passem continuamente a conversar. É necessário que eles conversem, né? Porque agências, operadoras, EBS, consolidadores, todos esses precisarão estar numa mesma página, no sentido de um e outro conhecer como funciona o seu procedimento. Né? Vai ser uma troca documental, né? e um aparato procedimental necessário, porque os dados pessoais do cliente, do consumidor, vão transitar entre todos. Né? Da mesma forma, e por este contexto, né, a gente precisa muito parar, respirar agora e dizer, bem, deixa eu ver como é que eu uso, né, deixa eu ver quem são os meus parceiros, deixa eu ver como está o documento de cada um deles, né, deixa eu ver como está a minha casa virtual aqui, no sentido dos meus regulamentos gerais, minhas condições gerais, minha política de privacidade, né? Deixa eu entender como é que eu estou, inclusive nas minhas vendas, não é novidade para ninguém. Quem tem IATA direta, IATA 1 ano e meio, 2 anos atrás, passou a exigir esse famoso PCI, né, que é uma ferramenta de conselho internacional de cartão de crédito, e não adianta. Para emitir com cartão, né, você precisa dessa ferramenta para tentar evitar fraude. E se você não tem essa certificação PCI, você tem que emitir cash. Então, obviamente, a gente tem um universo do agenciamento aí todo pendurado, no bom sentido, junto a consolidadores de GSA, mas esses consolidadores de GSAs obrigatoriamente precisam ter a sua certificação, porque senão não emite um cartão. Né? E esse tráfego de dados, como funciona a partir de agora? Então, toda essa política, condições, termos, precisa parar, juntar tudo isso, né? E falar, e agora, o que eu faço com isso? Como é que eu vou, o que efetivamente eu preciso revisar? Não é como eu disse no início, né, um bicho de 7 cabeças, porque muita coisa não é documento nem seu, falando de agências menores, pequenas, né? Você vai ter um conjunto de documentos que vem de seus fornecedores, e aí você vai ter que ter uma preocupação de saber se está todo mundo com a casa arrumada, né? Essa é a questão, né? Interessante, importante, teve a ver, inclusive, com essa sentença que eu comentei de ontem, porque não se avalia, inclusive, por ocasião dessa legislação, inclusive, pessoal, culpa. Se, de repente, aquela pessoa jurídica, aquela pessoa que, de alguma forma, contribuiu para esse vazamento de dados, se ela foi culpada ou não. A gente tem aí, pelo cenário legal, o que a gente chama de responsabilidade objetiva, ou seja, vazou contigo, eu não quero nem saber se você contribuiu, qual foi o tamanho da sua contribuição. A famosa responsabilidade objetiva que a gente diz. Né? Um detalhe que ninguém também vai conseguir fugir é a história da nomeação do encarregado. Fora do Brasil é o famoso Data Protection Officer, né? O DPO. O Brasil brasileirou a coisa e a gente tem aí tratado como encarregado. São situações, obviamente, que serão fáceis de fazer acontecer em ambientes menores. Em grandes corporações, é óbvio que o negócio é mais embaixo, você tem que sentar com equipes N, você tem que fazer uma pancada de questionários, formulários, treinamentos. Isso tudo precisa efetivamente acontecer, né? Por quê? Porque, na realidade, você precisa parar e ver como, desde a origem,
você recebe um dado e já, inclusive, viabilizar a este titular, né, o que você vai fazer para ele, com os dados dele, em que momento, de repente, você vai dar um stop, você vai arquivar, você vai deletar, você tem que garantir a ele que, de repente, se ele quiser que você revogue, que você aniquile os dados dele, você vai ter que fazer. Você tem que deixar tudo isso muito previamente explicado para ele. Nesse sentido, né, finalizando toda essa introdução, a maioria das vezes todo mundo vai ter que parar no seu sofá, aí na sua poltrona, e ver, tá, então eu vou ter que entender a minha história, que é exatamente esse diagnóstico inicial, né? Ver como, de repente, eu crio um programa, está faltando um Rzinho aí, estou lendo aqui junto com vocês agora, crio um programa, na realidade, que é o famoso chamado programa de integridade, que, dependendo do tamanho, dependendo do contexto, pode ser extremamente simples e extremamente complexo, né? É uma questão de se visitar cada um dos empreendimentos e entender o quanto isso será ou não muito ou menos complicado para você, né? E, obviamente, ao final, a história da implementação do programa, né, que vai demandar, na realidade, uma continuidade. É necessário que exista aí um monitoramento, você vai ter que ter a pessoa que vai, o famoso encarregado, que vai tratar disso para você no dia a dia, você tem aqueles que efetivamente operacionalizam isso no dia a dia, né? Esse mecanismo é que você precisa ajustar. Muito sinceramente, a gente já vem fazendo alguns, e tem muito a ver com essa história do tamanho, porque conforme, né, as grandes corporações, a gente tem a transparência de dizer, olha, eu vou revisar os seus documentos, eu vou arrumar a sua casa documental, mas eu não vou ter aqui atribuição, inclusive a expertise, para resolver tudo que vai envolver, por exemplo, a tecnologia, né? Você ter, de repente, um software de mapeamento dessas informações é legal, mas tudo vai depender da história do tamanho, né, da história da complexidade, como a gente comentou. Bem, em linhas introdutórias, eu acho que a gente vai ter mais papo para bater aí, mas, né, como essa apresentação, introdução inicial, e cumprindo aí também o aspecto temporal, era o que a gente queria, nesse sentido e nesse momento, compartilhar com vocês. Muito obrigado por enquanto. Agora, talvez, a gente passe a palavra para o doutor Joandro, é isso? Edmilson? Ok, obrigado. Tá mudo. Está mudo? Está me ouvindo? Siga em frente, doutor Joandro. Ok. Queria, primeiramente, agradecer o convite da BAB para participar dessa interessante live, nesse inédito evento virtual, né, ao qual ela foi obrigada em função da nossa pandemia, que tem afetado demais as agências de turismo, talvez o primeiro setor a ser afetado e talvez também o último que vai se recuperar. E essa nova Lei Geral de Proteção de Dados é mais um item com o qual as agências terão que lidar doravante. Eu não tive tempo para preparar essa apresentação tão boa do Marcelo, ou parecida com a do Marcelo, mas consegui fazer uma síntese da legislação, principalmente com os destaques que me parecem mais próximos da atividade de agências de turismo. Estou vendo a LGPD, guardadas as proporções, como um código de proteção e defesa do titular de dados pessoais. A própria estrutura da lei me lembra, inclusive em algumas terminologias, o próprio Código de Defesa do Consumidor. Então, a responsabilidade objetiva que o Marcelo já salientou das empresas que fazem tratamento de dados, as causas ou as hipóteses de exclusão de responsabilidade e vários outros itens da lei lembram bastante o Código de Defesa do Consumidor. A partir mesmo do seu princípio, a meu ver, fundamental. O que a lei pretende? É garantir o direito à informação do titular de dados pessoais. Assim como o Código de Defesa do Consumidor tem, a meu ver, como principal fundamento o objetivo também garantir o direito à informação. A rigor, então, eu até entendo que a LGPD já está
subsumida no próprio CDC, só que agora é uma lei específica, em função também dos seus objetivos mais específicos, com uma autoridade ainda não instalada, também específica, que é a Autoridade Nacional de Proteção dos Dados, cuja instalação, aliás, é fundamental para que a lei possa ser aplicada na sua inteireza, em especial no tocante à fiscalização, reclamações, sanções e etc. Eu tentei, então, nessa síntese legal que eu elaborei, destacar alguns itens que me parecem bastante importantes. Primeiro, o próprio conceito de dado pessoal como uma informação relacionada à pessoa natural identificada ou identificável. Pegando o bom exemplo do Marcelo, o simples fato daquela mocinha ter comprado produtos que sugerem gravidez, podia até ser para uma amiga, mas não era, levou à conclusão que ela estava grávida. Então, ela não estava identificada, mas era identificável em função dos hábitos de consumo. Afora esses dados que identificam a pessoa, permitem identificar a pessoa, os demais, chamados anônimos, não estão tutelados pela lei exatamente porque não são passíveis de identificar a pessoa. Então, por exemplo, pegando também o exemplo do Marcelo, do Boletim de Ocupação Hoteleira e da Ficha Nacional de Registro de Hóspedes. Enquanto o órgão público encarregado de processar e divulgar os dados resultantes desses instrumentos trabalha anonimamente, para eles não interessa quem seja, mas sim o perfil do consumidor, origem, destino, etc., se o próprio estabelecimento hoteleiro fizer uso desses dados para, de novo, pegando carona, mandar publicidade desenfreada para os seus hóspedes, certamente ele estará violando a privacidade, a inviolabilidade que o consumidor, no caso aqui o titular do direito de dados pessoais, tem a preservar. Então, é muito importante isto. Como sempre sugerimos, no tocante a tudo que seja oferta de agência de turismo, ela tem um dever de informar com clareza, ostensividade, em língua portuguesa, tudo aquilo que diz respeito ao seu serviço. E agora, tudo aquilo que diz respeito ao dado pessoal que a agência coleta para poder oferecer ou vender os seus serviços. Muitos desses dados são exigidos por terceiros, pelas companhias aéreas, pelos hotéis, GSAs, consolidadores, etc. As OTAs, por sua vez, já têm todo um banco de dados também próprio, na medida em que elas estão estruturadas sobre plataformas também digitais. O fato é que o primeiro trabalho da agência, a meu ver, então, será identificar qual é o papel dela nessa coleta de dados. Se ela é simplesmente a encarregada, como diz a lei, de coletar e repassar a terceiro, ou se ela é efetivamente a controladora e ou operadora desses dados. Controladora, nos termos da lei, é quem decide coletar e processar os dados. Operador é quem realiza esse tratamento a partir de instruções fornecidas pelo controlador. E o encarregado, em última análise, é o SAC da empresa. É aquele que vai receber reclamações, encaminhar, vai ser o elo entre o titular dos direitos, o controlador e a própria Autoridade Nacional de Proteção dos Direitos Pessoais. Então, o que me parece importante, num primeiro momento, é que as agências, conforme o porte, conforme a forma de trabalho, identifiquem qual é o seu papel nesse circuito. Nós temos, então, 2 agentes de tratamento, que são o controlador e o operador, e indicados por eles, os encarregados. A própria lei possibilita que a ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, conforme o porte, conforme a forma de trabalho, etc., venha dispensar a figura do encarregado ou permita que a mesma pessoa conjugue as 3 funções que a própria lei permite. Mas isso ainda
vai depender de uma regulamentação no momento. Então, todos têm que ter, em tese, essas 3 figuras, pelo menos um encarregado. Então, pegando a autorização de débito para cartão de crédito que as agências pegam dos seus clientes com assinatura para repassar os cartões. Ela é mera encarregada, por outra, ela é mera operadora dessa coleta de informações para repasse à administradora de cartão de crédito. Tá certo? Não é ela quem decide quais são os dados que serão coletados, mas tão simplesmente ela cumpre as orientações, as ordens do cartão de crédito, como cumpre das companhias aéreas e assim sucessivamente. Então, é importante, de todo modo, que, por exemplo, ao pegar essa autorização de débito, ela já, naquele impresso da autorização, ela já diga como é que esse dado vai ser processado, por quem e sob que responsabilidade, deixando claro que ela é mera encarregada da coleta e encaminhamento à administradora de cartão, para que não haja depois problemas desse tipo. Nós sabemos que a agência de viagem tem que ter um olho no peixe e outro no gato, porque ela está sempre no meio de fornecedores e depois responde solidariamente e tem problemas muito grandes. Então, é mais um risco que elas vão ter agora de passar a responder por quem faz tratamento de dados pessoais. Há muitos anos atrás, por exemplo, eu advoguei num caso em que uma operadora de São Paulo teve um problema com um hotel que usou os dados do cliente dessa operadora para mandar mala direto para esse cliente da operadora, que ficou injuriado por receber essa mala direta, porque era uma figura proeminente, que queria ter seus dados preservados, etc., e foi para cima da agência, porque foi na agência que ela adquiriu o serviço. E foi um pampeiro, deu até interpelação criminal para apurar com precisão quem teria feito esse vazamento, entre aspas. Nessa época não se falava em fake news, em vazamento, em nada, mas para vermos que já é algo bastante antigo, já é um problema bastante antigo. Né? Então, o que as agências, o cuidado maior que eu entendo que as agências devem tomar é, primeiro, entender que papel da lei que elas estão exercendo. Se é de controlador do dado, ou seja, se ela quem decide que tipo de dado pedir, se é o de operador de dados, de tratamento de dados, ou seja, ela simplesmente realiza aquilo que o controlador manda, no caso que eu citei do cartão de crédito, ou se é o mero encarregado desse tratamento, na medida em que simplesmente aceita reclamações ao elo, ao serviço de atendimento ao titular de direitos de proteção de dados. Tá certo? Bom, seguindo aqui, eu acho também muito importante lembrar que o consentimento, que o Marcelo já abordou, é uma cautela que as agências deveriam tomar sempre, mas, infelizmente, nem sempre tomam, de ter um meio de provar que o seu cliente está concordando com aquilo que está sendo oferecido. E isso nem sempre acontece. Então, é muito comum, por exemplo, nos casos de reembolso, a agência perguntar: puxa, mas eu já trabalhei, agora ainda tenho que resolver a questão do reembolso e tenho que devolver tudo, não posso nem manter a minha comissão. Claro que pode, desde que lá atrás, na origem, na contratação, na confirmação da reserva, etc., já tivesse informado que, em casos de cancelamento, será cobrada uma taxa assim ou assado, uma penalidade assim ou assado. Não pode depois, quando acontece, tentar receber esse valor. A mesma coisa aqui. Né? Então, a informação vai ter que ser muito clara de que o que eu estou fazendo com esse dado, o que eu pretendo fazer com esse dado. Se for o caso de compartilhamento, eu tenho que ter uma cláusula contratual específica, me autorizando a fazer esse compartilhamento. E relembrando sempre, fazer contrato não significa ir a um cartório e lavrar uma escritura pública. Uma troca de e-mails é hoje totalmente aceita pelos nossos tribunais. A certificação digital hoje, que cada vez mais disseminada, que dá ainda mais autenticidade aos documentos e às obrigações contratuais, enfim,
é importante que, desde o primeiro momento, o momento em que eu estou ofertando os meus serviços, eu já diga, meu amigo, se o senhor tiver interesse, eu vou precisar de seus dados pessoais para isso, isso, isso e isso, e porque ou eles são exigidos pela companhia aérea, pelos hotéis, pelos cartões de crédito, etc. Então, é o direito à informação, é a cautela, vou recapitulando, enquadrar-se num dos papéis legais, controlador, operador ou encarregado, ou os três, porque numa microempresa, num microempreendedor individual, além de fazer isso, tem que tirar coelho da cartola, equilibrar trapézio e tudo mais, tá certo? Então, segundo lugar, tomar cuidado com a informação, ser muito claro na informação, destacar a informação, nos casos de viagens para o exterior, serviços no exterior, intercâmbio que envolve menores, né? Fazer uma cláusula destacada sobre a transferência desses dados para o exterior, que é uma das preocupações da lei também, né? Não só com os dados tratados no Brasil, mas com os dados que são transferidos para o exterior e passam a ser tratados no exterior, sabe-se lá como, etc. E quem vai responder aí, definitivamente, é quem estiver domiciliado no país, né? Como são as agências que transacionam serviços para o exterior. Então, é o cuidado com a informação e o cuidado com o contrato. Então, transformar essa informação em uma obrigação contratual. Como? Basta aquela célebre caixinha tipo aceito as condições. Ninguém lê as condições, mas eu também não posso obrigar ninguém a ler. Eu tenho que ser claro, ostensivo, facilitar, etc., etc. E quarto, aí sim, as agências vão ter que ver como é que poderão facilitar, de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, o acesso de qualquer titular desses direitos às informações. Porque esse acesso hoje nós sabemos que é difícil, né? Hoje, para nós termos acesso a dados, por exemplo, de um Serasa ou coisa que o valha, só mediante pagamento, mediante espera e tal, e a lei obriga que seja gratuito, que seja facilitado e que tenha ele, titular do direito, plena condição de revogar o consentimento que deu para que seja tratado o dado, alterar o dado e excluir o dado, se assim entender que deve, salvo se vinculado a um contrato. E ainda assim, ao final do contrato, ele pode exigir a exclusão, mas, de acordo com o marco legal da internet, um artigo que foi agora modificado pela LGPD, a exclusão tem que ser automática, ou seja, o fornecedor que trata dados pessoais, ao final de um contrato que tornou necessário essa coleta de dados, tem a obrigação de excluir os dados que foram coletados e tratados. Então, é algo também que vai exigir um controle que hoje não é necessário, ou mais um controle que hoje não é necessário, e que certamente vai gerar um custo hoje inexistente. Eu acho que são esses os pontos, os destaques principais que eu gostaria de fazer, e fico à disposição aí para as perguntas que surgirem, para qualquer outro esclarecimento, voltando a agradecer o convite aí para participar com vocês dessa live. Obrigado. Obrigado, doutor Joandre. Obrigado, doutor Marcelo. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Sim? Legal. Não há dúvida, né, se o pessoal está ouvindo. Bom, primeiro, para mim é uma honra poder moderar esse painel, poder conduzir as perguntas, especialmente com dois grandes especialistas como vocês. E para quem está nos assistindo, eu queria deixar o pedido para que nos enviem as perguntas pelo chat da sala. Eu tenho aqui algumas preparadas, pré-painel, tem umas que eu preparei, anotei aqui com base em tudo que eles falaram. E a gente também vai colocar 4 perguntas interativas. Aí, na hora certa, eu vou pedir para a Odara, que está aqui no backstage, para ela colocar no ar. E a gente vai interagir com vocês. Então, as perguntas, o resultado já vai aparecer na hora. E com base nisso, eu também vou formular alguns questionamentos para os doutores Marcelo e Joandre. Bom, com base no que vocês dois trouxeram, primeira pergunta, o doutor Marcelo colocou, né, na apresentação dele, o doutor Joandre respondeu. MEI
entra em LGPD, né? Então, não importa a constituição jurídica, qualquer empresa, MEI, ME, sociedade anônima, limitada, todo mundo está embaixo dessa jurisdição, certo? Certo. Perfeito. Aí, o Dr. Marcelo falou sobre os menores de idade e na hora me veio o negócio de intercâmbio. Eu acho que tem muita agência de intercâmbio aqui assistindo também. E aí o Dr. Joandre comentou, né, de ter a cláusula específica sobre a transferência, né, a transmissão dos dados dos menores de idade. Legalmente, um menor de idade, ele dá autorização para isso ou tem que ser o responsável legal dele? Na verdade, ele não consegue nem contratar, né, Fernando? Ou como ele não tem a capacidade civil ali, né, salvo aí alguma situação de emancipar e tal. Mas em sendo um menor, o próprio contratante do instrumento dele aí frente ao possível intercâmbio que ele pretende, já será celebrado por um responsável legal, genitor, direto, enfim. E aí, obviamente, esse conjunto de obrigações estarão ali lançados referente ao que esses fornecedores todos farão, né, e se comprometerão com os dados desse menor. Né? Então, já de imediato, ele já tem esse acima dele, mas, enfim, a proteção geral. Doutor Joandre pode complementar. Apenas para salientar que a própria lei prevê que a autorização para a transmissão desses dados deva ser assinado por pelo menos um dos pais. Então, a lei já define o procedimento. Então, isso já está previsto em lei. Porque fica meio... A gente sabe, né, que o menor de idade ele não pode contratar legalmente, mas, ao mesmo tempo, os dados são dele, né, não são dos pais. Então, e se isso está previsto, acho que fica mais claro, né? Pode ser uma dúvida. Existe, por exemplo, no caso do intercâmbio, né, é comum que seja pedido ao próprio menor, ao próprio estudante, um dossiê onde ele descreve o seu perfil, os seus hábitos, etc., para conhecimento da família hospedeira, né? Então, ele, embora não seja o contratante, ele tem uma participação na formação desse contrato. Então, poderia, de fato, gerar alguma confusão do tipo, não, então eu autorizo que usem, por exemplo, esse dossiê, que é ele quem assina, não pode ser usado para outro fim que não o da família hospedeira conhecer os seus hábitos, né? Senão já vai estar violando a lei. Perfeito. Você vai falar alguma coisa, Edmilson? Na verdade, eu tenho uma pergunta para os dois, Fernão. Tá muito claro sobre a responsabilidade da empresa no trato dos dados, né? E o inverso? O cliente também pode ser responsabilizado por um vazamento de um dado confidencial? Por exemplo, um cliente corporativo tem uma tarifa negociada e que ela não pode ser divulgada. E ele publica, ele divulga, enfim. Como é que fica isso? Eu entendo que aí não cabe na LGPD, porque a LGPD só se aplica à pessoa física, proteção de dados pessoais de pessoa física, né, pessoa natural. Portanto, o seu exemplo de corporativo já não se aplicaria. Por outro lado, é comum que esses contratos tenham acordos de confidencialidade ou cláusulas de confidencialidade que, por si só, já obrigam o cliente a não divulgar aquilo que está sendo tratado, e, em especial, os preços praticados. Então, eu acho que isso já garante. E, por outro lado, ainda, a lei prevê, tal qual o Código de Defesa do Consumidor, que o controlador ou o operador se eximem de responsabilidade por culpa exclusiva do titular de dados pessoais. Então, ele mesmo fornece, ele não pede que seja consentido, ele não evita, não proíbe, etc., e ele mesmo divulga. E depois quer responsabilizar o controlador ou o operador. Então, tal qual o artigo 13 do CDC, que também tem uma hipótese dessa desoneração de responsabilidade do comerciante, a LGPD também exonera o controlador ou o operador de responsabilidade por vazamento nessa hipótese. Perfeito. Marcelo, Doutor Marcelo. algo mais? Total acordo. Não, de total acordo. É exatamente na mesma linha, porque a proteção vai ser de dados pessoais, vai ser, obviamente, uma análise aí de um contrato empresarial com as suas respectivas obrigações, né? Amarrados em NDAs da vida aí, enfim, né? Nessa linha. Eu ia falar do NDA mesmo. O NDA protege disso, né?
Doutor Marcelo, o senhor colocou na apresentação sobre a sensibilidade dos dados. Então, tem dados que são mais sensíveis do que outros, né? Na lei anticorrupção, a gente vê que quando a empresa ela tem um programa oficial de anticorrupção ou antissuborno, geralmente a pena tende a ser amenizada porque ela tem um programa, ela dá treinamento, ela faz a parte dela, só que não dá para controlar todos os indivíduos. No caso da LGPD, dependendo do tipo de dado vazado, se for um dado mais sensível do que os não sensíveis, isso vocês dois, né, acham que pode aumentar a gravidade da pena imposta à empresa? Total, Moreiro, total, porque a legislação no discorrer ali, quando ela faz já a diferenciação da sensibilidade dos dados, ela já tem uma preocupação, uma proteção maior, uma consequência maior quando, né, infringido, desobedecido, se envolverem dados sensíveis. Mas eu me recordo, inclusive, de um momento presencial ainda que nós tivemos no ano passado com a Abracop e que estava presente, inclusive, um colega nosso, o doutor João conhece, o doutor Renato Otis Blum, um aí extremamente relacionado, inclusive, na própria e diretamente na ANPD, né? De alguns comentários dele, que a Agência Nacional, a ANPD, ela vai considerar demais esse cenário do histórico, sabe? E tem tudo a ver, por isso que tem muita gente, inclusive, que hoje já palestra a respeito do tema, fazendo uma conexão entre LGPD com compliance, ou compliance de LGPD, entendeu? Porque é inerente, não vai ter como fugir. E essa questão do histórico, como eu tinha comentado, da construção do programa de integridade, etc., isso vai realmente ser extremamente importante, porque numa fiscalização, né, numa indagação, você já teve, já vazou? Se vazou, o que você fez? Né? Qual foi o volume disso? Qual foi a consequência? Né? Quais foram as medidas? Não é a primeira vez, nunca aconteceu. Nem sabia que eu tinha que fazer um plus numa situação dessa. Com certeza isso tudo vai ser considerado. Né? Agora, o que o doutor já pode complementar, nós temos realmente uma exclamação no Brasil, que é o fato de uma pulverização aí de demandas, né? Na hora que essa sociedade inteira consumidora entender, né? Opa, dei meus dados ali na loja não sei da onde, que obviamente vai envolver todo o turismo aí como exemplo também. Nossa, o que será que fizeram com os meus dados? Não foi para não sei de onde que eu recebi um telefonema, vou para o juizado especial. Porque é interessante isso. Veja, eu comentei dessa sentença de ontem, né? A gente também falou que os artigos de punição da lei, em tese, eles estarão em vigor em agosto de 21. Mas isso não elimina a discussão no que envolve, por exemplo, condenação, reparação de danos, dano moral, como aconteceu nessa sentença de ontem, entendeu? Então, já está no start, porque a lei está vigente, né? Então, é um detalhe aí que a gente tem que se preparar, né? Até porque a própria lei preserva a competência do sistema PROCON para atuar no tocante aos seus dispositivos. Então, mesmo sem a instalação ainda da ANPD, o PROCON já pode ser acionado de imediato, assim como o Judiciário. E a própria lei também estabelece, Fernão, critérios atenuantes e agravantes das sanções administrativas. E entre as agravantes estão os dados sensíveis e está a idade do titular dos dados. Então, a criança e o adolescente, se o titular for criança ou adolescente, também a penalidade administrativa será aumentada. Perfeito. Odara, você consegue colocar a primeira pergunta aí para a gente, da interativa? Vamos ver se o pessoal consegue responder. Essa última é bem brasileira, hein? Pena que a gente não possa votar, né? Eu comecei a ver isso. Eu não estou conseguindo ver a tela, por incrível que pareça. Mas vocês estão me ouvindo, né? Agora eu estou conseguindo ver. Alto e claro, Fernão.
Não sei o que aconteceu aqui. Para mim também não aparece, viu? Ah, então tá. Eu achei que eu tinha perdido o link com a tela. Vamos dar aí só mais 10 segundos, aí a gente já vê o resultado. Isso aí realmente vai gerar bastante, é motivo de muita dúvida, viu? Legal essa enquete aí, porque que assessoria, né? É aquilo, tem muita gente que está vendendo sistema, tem gente que está colocando, né, a necessidade de que você precisa fazer aí uma revisão de documentos, tem os famosos, o quadrante, né? Olha, você tem o jurídico, você tem o legal, você tem a controladoria, você tem o compliance. Tem gente que vende tudo, tem gente que vende um e fala que vende tudo. Né? Então, tem que ficar muito esperto realmente com isso aí. E muita gente comprando logística, viu, doutor Marcelo? Já estão vendendo relatórios de impacto de risco, que é algo que só vai ser exigível quando a NPD existir e se ela pedir. Esse é o propósito dessa pergunta, justamente, para não comprarem terreno no céu. Que às vezes aparece gente vendendo a solução da LGPD, fica tranquilo e gasta uma grana, né, com consultoria. Enquanto Oi, Ed. Uma curiosidade, falando de... não era LGPD ainda, mas já estava completamente ligada quando as agências foram obrigadas pelo IATA a ter um PCI, né, ter uma regulamentação sobre a sua forma de tratar o dado do cartão de crédito do cliente. Nós tínhamos consultorias que cobravam acho que de 60 mil reais para poder adequar a agência a 500 reais. Nossa. E nem tinha ainda embasamento para isso, né? Não tinha nem expertise. Antes de ser obrigatório ainda, porque um ano antes era para você começar a se adequar, para depois, no ano seguinte, você entrar dentro da regra e ter os problemas com as penalidades. Então, você tá certíssimo nesse negócio do terreno do céu, né? Para não cair no golpe. Interessante sobre o PCI, viu? É interessante sobre o PCI, porque todas as agências precisam ter, obviamente, que tem a intenção de vender com cartão. Agora, as companhias aéreas, elas não precisam ter. É verdade. Tudo bem, elas estão vendendo algo que é delas, né? Mas, enfim. Falando em companhia aérea e aqueles contratos automáticos que aparecem no site, né? Só uma curiosidade mesmo. Na verdade, está ali termo de concordância, né? Mas, na verdade, aquilo não é bem uma concordância, é uma ciência, né? Então, eu estou te deixando ciente de que eu trabalho desta maneira, porque você não tem como negociar, né? Você não tem negociação com o fornecedor final, muitas vezes, porque é meio que imposto, né? Ou é só uma percepção? São os famosos contratos por adesão, né? Hoje, 90% dos contratos que todos nós celebramos são por adesão. É o seguro do carro, financiamento imobiliário, Isso mesmo. Os contratos bancários de um modo geral. Então, é pegar ou largar. Por outro lado, mesmo que você concorde, não impede o consumidor de questionar a eventual abusividade das condições colocadas, né? Então, não adianta nada. Aliás, eu sou do tempo que o termo de responsabilidade das companhias aéreas devia se chamar termo de irresponsabilidade, porque elas não eram responsáveis por absolutamente nada, nada, né? Depois do CDC, elas lutaram anos e anos para que o CDC não fosse aplicado a elas, assim como os bancos. Acabaram perdendo no Supremo, ambas. O máximo que as companhias aéreas conseguiram foi o reconhecimento da Convenção de Varsóvia no tocante a danos materiais, ao teto de danos materiais. Por enquanto, só isso. Mas, enfim, aplica-se a legislação interna, né? Então, agora, se eles usarem esses termos de concordância, ou aceite, ou acordo, etc., sem essas informações claras que nós estamos aqui destacando, por si só já estarão violando a lei. Ainda que não criem problema específico para o titular do direito, já vão estar violando a lei. Então, elas têm que ficar atentas, assim como todos os fornecedores de serviços. E Fernão, uma curiosidade também é aonde a gente compra, né?
Porque uma coisa é você comprar aqui American Airlines com uma agência pelo site aqui no Brasil. Outra coisa é você comprar American Airlines lá, ou da American Airlines dos Estados Unidos, ou de uma outra plataforma deles, local, do Panamá, da América. Você está comprando e colocando os seus dados lá, só que você não tem com quem reclamar. Porque você não comprou no Brasil. E a internet possibilita isso, né? Não tem cobertura nenhuma, né? Nenhuma proteção. Ô, Dara, a gente já consegue ver o resultado da primeira? Você consegue pôr na tela? Vamos ver. 50% já estão atentos. Peraí que eu não estou vendo, acho que agora eu vou conseguir. Então, deixa eu só aumentar minha tela aqui. 30% ainda não contrataram, mas estão em negociação. 25% já contrataram, 1/4 então já contratou. E 43% nem começaram a olhar isso. Que aí, então, as respostas deles vão embasar minha próxima pergunta. Pensando como aqui um empresário, saiu LGPD, só começam as penalidades financeiras a partir do ano que vem, né? Mas o Dr. Marcelo falou que já dá para entrar como danos morais, alguma coisa assim. Mas quando que eu preciso começar a me preocupar de verdade? Tipo, amanhã, 2 horas da tarde, sair do painel, já vou reunir a equipe para discutir LGPD. O que vocês recomendam? Na realidade, tem muita gente que já está vendo, até pela própria resposta, você viu que já está vendo isso, tratando isso de alguma forma, né? Talvez as grandes corporações, falando de turismo, falando de agenciamento, distribuição e etc., até não tenho a mínima ideia de como está aí a título de ouvintes aí, telespectadores, enfim, com relação aos segmentos dentro do turismo, né? Mas, falando dos fornecedores de uma maneira geral, eu até acredito que muita gente já tem bastante coisa encaminhada. E falando daquele que vai efetivamente prestar o serviço na ponta, né, ele, por vezes, compartilha condições, documentos e etc. com a agência. E aí eu não estou nem falando do titular, estou falando do intermediário aqui, que já vem recebendo muita coisa com cláusulas adaptadas, né? Então, aí é uma questão da agência, mais uma vez, como eu comentei, parar, entender qual é o volume de relacionamento que ela tem, com quem, de quais nichos, o que ela tem assinado com quem, o que ela tem de autorização, de portais e etc. E começar, inclusive, a questionar isso. Pô, olha, no nosso relacionamento, nós já estamos ok de LGPD, porque na prática isso vai acontecer bastante. Ela, por vezes, já tem aquela proteção com alguém, então, simplesmente, ela vai ter que arrumar a casa dela no recebimento de dados do seu respectivo consumidor. Porque um detalhe interessante, até fazendo talvez diferença, o complemento da GDPR, a europeia, a GDPR, né? Porque o Brasil, inclusive, acho que ela deu um complementozinho além, porque aqui não existe uma preocupação de se falar de dados pessoais que estejam tão simplesmente em ambiente eletrônico, virtual. Né? Então, se nós estivermos falando de uma agência pequenina, uma pessoa, e tem muita coisa que porventura esteja no papel, né? A proteção dele vai ter que estar, de alguma forma, demonstrada, também considerando esses papéis. Se ele encaixa tudo dentro de um cofre, tranca e etc., é uma proteção que ele vai ter que instrumentalizar e dizer que ele faz desse jeito, né? Para depois a agência nacional, uma fiscalização, entender se ali existe ou não, se tem ou não proteção. Entendeu? Agora, a partir de hoje... Era o cofre da IATA. Desculpa, doutor. Como era o cofre da IATA na época dos bilhetes. As plaquetas, né? Quando eu guardava muitas delas, ficava responsável por guardá-las, né? Então, é óbvio que é uma preocupação que eu acho que não é um descabelar, entendeu, Fernão? Mas respirar, começar, como eu disse, ouvir, ler bastante, para coletar informações, até para estar preparado também na hora de ouvir possíveis fornecedores, né, que porventura venham a prestar isso para essa respectiva empresa. Né? Certo. Tem uma pergunta aqui. Tá na plateia, que vai muito de... Opa.
Teu áudio O meu? sumiu. Voltou. Voltou? Sim. Ah, tá. Não, eu vou direcionar a pergunta para o Dr. Joandre, depois passar para o Dr. Marcelo, que é uma pergunta da Eliane, que está na nossa plateia, e eu vou correlacionar com uma que eu também tinha anotado. A Eliane colocou a preocupação de como pressionar ou cobrar os fornecedores, aí seja uma consolidadora, uma operadora ou os fornecedores finais, para que eles cumpram a LGPD. E aí eu ia perguntar, né? Dá para eu colocar num contrato, dá para eu exigir alguma coisa do meu fornecedor para ele me comprovar se ele tem um programa de treinamento, um programa de compliance de LGPD? Claro, muitas vezes com uma companhia aérea, a gente tem 3 no Brasil, não tem muito o que escolher, né? E aí você acaba, mesmo que ela não tenha, você vai vender aquilo. Mas quando é um mercado que tem mais concorrência, mesmo uma agência pequena, de médio porte, vocês recomendam ela fazer isso? Eu recomendo fortemente há décadas que as agências exijam mais dos seus fornecedores. É compreensível que elas, no afã de vender, nem sempre tomem esse cuidado, mas é cada vez mais necessário que tomem, e agora também em relação à proteção de dados pessoais. E se ela não conseguir dos fornecedores de um determinado segmento resposta à altura, e eu agradeço a pergunta que me dá a oportunidade de sugerir isso, eu entendo que as entidades representativas das agências possam adotar medidas coletivas nesse sentido. Eu me lembro, na época que começou a haver fraude nas vendas com cartão por assinatura à distância, que a própria entidade, uma das entidades, forçou os cartões a estabelecerem um procedimento que fizesse com que eles honrassem os débitos feitos, porque foram eles que inventaram essa possibilidade de assinatura à distância e depois não honravam porque era fraudada, era clonada, era isso, era aquilo. E foi, então, isso há mais de 10 anos, 15 anos, foi estabelecido um procedimento que todos os cartões admitiam como suficiente e válido para que eles honrassem os pagamentos com cartão assinados à distância. Então, acho que é a mesma coisa agora. Então, se você, por exemplo, os hotéis do Brasil começarem a dificultarem esse tipo de informação, porque, lembrando, o consumidor, o titular dos dados, tem que ter acesso facilitado a todas as informações que ele fornecer, estejam onde estiverem. Portanto, não é só comigo, agente de viagem, mas também junto ao fornecedor que eu estou intermediando. Então, se os hotéis se puserem a também abrir essa possibilidade e a também garantir a segurança do dado, e se isso se alastrar por todo o segmento hoteleiro, por exemplo, nacional, eu acho que aí sim a BAB poderá perfeitamente, junto à BIH, FOB, etc., promover medidas no sentido de que sejam estabelecidos procedimentos coletivos, né? Mas eu acho muito importante, sim, desde já, passar a exigir. Mais que nunca, a coletividade é importante, né? Eu acho. E a situação que a gente está mostra isso. Ô, Dara, você pode soltar a segunda pergunta? Depois eu tenho uma outra aqui para fazer para o Dr. Marcelo. Vamos lá, pessoal. O que vocês acham que está mais difícil aí em relação à LGPD? Vocês que são empresários, que estão aí nos assistindo. Pode dar 20 segundos, Dara? Tem uma interatividade, né? É muito legal, né? Uma junção. E falando das alternativas em si, me parece que elas realmente se conectam. Sim, Por isso mas eu vou dizer que eu acho que um grande problema é as pessoas entenderem realmente o quanto que isso afeta, viu? Com certeza. E não entendendo como afeta, não sabe como investir nos processos, quais processos, Exato. como treinar. Eu não quero influenciar, mas eu marcaria útil. E eu coloquei essa opção justamente por isso, porque todas são, né? Não, eu também concordo. Eu também colocaria útil. Tudo bem, talvez nós sejamos suspeitos, que a gente escuta muito aí, muita gente todo dia, mas enfim, a gente está aqui em live, eu estou aqui com grupos paralelos aqui no WhatsApp,
E tem gente perguntando disso, né? Não sei se está assistindo, se não está assistindo, mas, enfim, é muito maluco isso. Agora, um detalhe interessante, eu não sei nem se vai fazer parte ou não de alguma questão já sequencial, mas talvez falando agora muito do lado do segmento, dos prestadores, e todos, na realidade, até mesmo os fornecedores, porque algo que muito será usado como argumento defensivo, no sentido de que eu posso usar o seu dado, inclusive até aqui, é o que a lei chama de legítimo interesse. Né? Porque imagina a gente chegar para uma aérea e falar, olha, eu quero o bilhete, só que eu quero que você aniquile o meu nome. Você vai voar como no cenário, né, global? Né? É aquela situação que você não tem como efetivar o que se pleiteia, né, o que se pretende enquanto objeto, se você não usar o dado. Então, a gente já, em muita conversa do mercado, ouvindo muito player aí, a gente vê que, obviamente, naturalmente, vai ser aí muito utilizado dentro dessa instrumentalização toda e de todos os documentos que os fornecedores, porventura, apresentarão também para o agenciamento, a história do legítimo interesse. Olha, eu não tenho como hospedar se você não... E a detalhe da segurança, porque se a gente voltar alguns passos, né, como a gente comentou os documentos da hotelaria, as fichas, o boletim de ocupação e tal, eram dados que, inclusive, compõem análises de segurança. Não é isso, doutor? Eu me lembro, né, preocupação do Ministério do Turismo, lembra tudo, no sentido de se ter o FNRH e o boletim de ocupação para se acompanhar questões de menores e investigações quando necessário, etc. Então, muita coisa também, naturalmente, vai se amarrar nesse chamado legítimo interesse que a lei traz, que é, inclusive, exceção. Ela é uma das exceções para que se tenha um trato dos dados pelo fornecedor, pelo prestador, sem sair aniquilando os dados pelo simples pedido do titular, entendeu? Porque, não, eu preciso do seu dado. Se você não me der seu dado, eu não consigo te hospedar, não consigo fazer o transporte aéreo para você. Sim, com certeza. Essa exceção, ou essa exceção se conjuga com outra. Eu preciso do dado para executar o contrato. Sim. Então, o legítimo interesse está nisto. Eu não posso celebrar um contrato de transporte aéreo se eu não passar os dados que a companhia aérea me exige para que possa fazer a emissão do bilhete. Né? Claro. Então, o legítimo interesse... Ela tem outras legislações para cumprir, né? Por causa do dado, né? Exatamente. Agora, o que eu vou ter que dizer é o seguinte, olha, eu estou usando esses dados para o fim específico de emitir o seu bilhete aéreo. E ele vai consentir com isto. Autorizações genéricas, diz a lei, serão nulas. Então, não adianta pegar uma autorização para todos os fins, que ela não terá validade. Concordo plenamente. Vai ter que ser provado isso aí. Né? Você vai usar para quê? O uso da prova é do agente de tratamento. Também a lei diz isso claramente, mais uma semelhança com o Código de Defesa do Consumidor. Viu, Fernando? E acho que nessa linha ainda, a gente recebeu uma consulta, né, doutor Marcelo, no final do ano passado, sobre que dado poderia ser, do passageiro, poderia ser indicado para que o governo pudesse visualizar, né? Por uma necessidade, eu acho que uma que a gente pode falar com toda clareza que seria, se a gente tivesse isso implantado e funcionando, teria nos ajudado muito, que, por exemplo, do caso do Ministério da Saúde. Vamos supor que um dos nossos documentos, passaporte, RG, CPF, um desses fosse elencado como o rastreamento, né? E a gente conseguisse pegar o vetor 1, né, de transmissão do vírus da Covid-19. E você conseguir, lógico, a partir dele você conseguisse também fazer o acompanhamento das outras pessoas por quem ele passou. Provavelmente em algum momento a gente vai chegar nesse nível. E não é uma coisa que a pessoa, não, você não pode passar. Vai poder passar, porque é uma instrução governamental, né? E está pondo em risco as pessoas, né? Se ele tiver com fé. A própria lei destina um capítulo às informações processadas pelo poder público. E exatamente, uma delas é exatamente para essa finalidade de saúde pública. Na realidade, isso aí foi um pleito já
organizado com a Base Nacional, uma análise, na realidade, um estudo já desenvolvido em andamento pela Agência Nacional de Aviação Civil, ligada com o Ministério da Justiça, né, por conta de segurança pública, em especial de fazer constar CPF, por conta de investigações, etc., pela facilidade dos embarques hoje com os RGs e etc. Mas isso também se conecta, inclusive, com a discussão mercadológica da coisa, tomando os devido cuidado na separação da proteção do dado pessoal, que aqui hoje a gente está lidando, mas eu me recordo de reuniões nossas aí, principalmente pela Base Nacional, em ambiente externo, né, no exterior, por ocasião da IATA, e todo o agenciamento global, né, questionando de toda forma as questões aí de relacionamento aéreo e etc., por conta, existe uma demanda muito forte, principalmente do fornecedor transportador aéreo, no sentido de ter os dados pessoais dos passageiros, né, desde os files das reservas, tal, nos locks, tal, envolvendo e-mail, celular, etc., porque eles têm a grande justificativa de que isso ajuda para os remanejamentos de voo, cancelamentos de última hora e etc. Até justificando muitas vezes que eles não conseguem contatar o PAX, né? E para dizer sobre uma nova opção de voo, o cara chega no embarque, etc., e inclusive isso depois gera processo, ele não consegue provar que tentou falar com o passageiro. E isso vem numa discussão muito grande, internacional, na verdade, global, na verdade, porque qual é a grande preocupação mercadológica, de competição, do lado do agenciamento de distribuição? Poxa, eu vou te dar todos os meus dados, né? E você vai fazer o que com eles depois? Essa velha discussão toda da venda direta e etc. Você vai ter todo o meu banco de dados dos meus parques, depois você vai fazer contato direto com eles todos. As companhias dizem que não é esse o propósito, existem ajustes junto às resoluções internacionais da IATA de fazer constar que esses dados devem ser usados exclusivamente para essas situações excepcionais e emergenciais, só que esses colegas de fora, nessa WTI, aí, nessa entidade internacional que a gente participa, nós conseguimos fazer uma coleta de dados muito grandes, né, no sentido de terem sido cadastrados dados de uma própria agência, enquanto, por exemplo, um responsável de uma conta corporativa. Então, eu atendo uma conta corporativa para todos esses pactos do e-mail corporativo da agência. O que aconteceu? Esse e-mail começou a receber sequencialmente, imediatamente, uma pancada de oferta de upgrade, de refeição, de bagagem, né, na sequência ao cadastro do e-mail. Então, óbvio que é uma discussão muito complicada. A gente vai compartilhar um dado pessoal de um passageiro dentro de uma linha de fornecimento inteira e direta, e depois... Né, e aí, no meio do caminho, e essa análise mercadológica, essa análise de competição, são paralelas à LGPD, mas vão caminhar junto. Sim, e aí eu digo como gestor de viagens corporativas que eu fui, que muitas vezes as agências corporativas que estão nos assistindo, né, gostariam de se comunicar mais com os viajantes diretamente, já era difícil antes, agora vai ficar mais ainda. Vai depender muito de ter um gestor de viagens efetivamente ali, né, fazendo isso. Pessoal, a gente tem 10 minutos, então eu pensei em fazer a seguinte coisa, eu vou pedir para a Odara colocar a pergunta número 4, Odara, e aí depois eu tenho mais duas aqui da audiência que eu vou passar para os doutores responderem. E qual foi a resposta segunda? A segunda é que metade das pessoas acha que está tudo difícil, doutor João André. Treinar as pessoas e entender o que é a lei, como ela afeta, está bem equilibrado. Agora, na terceira pergunta eu estaria disposto a vender acesso aos meus dados pessoais para ter descontos? Olha lá, hein, importante, gente. Né? 50% numa viagem. Sei não, hein? Dr. Marcelo e Joandre vão lembrar aí do NDC, quando ele começou a ser veiculado, qual que era o propósito, né? O NDC... Diga, Fernando, por favor. Não, eu falei dos 50% de desconto, o sim já subiu de 7 para 15. Você viu que as pessoas já começam a mudar de ideia. Vender ali pode saber que tipo de comida eu gosto, aí beleza. Não, então tá,
50% de desconto. Desculpa, doutor Marcelo, pode falar. Eu acho que só o vender acesso aí, ele já vai ter aí olhos muito peculiares de qualquer um que venha, de repente, a apreciar um possível caso, seja um PROCON, seja o Judiciário, seja a Agência Nacional, né, de Proteção de Dados. Acho que os três aí vão olhar isso com muitas vírgulas, né? Eu quis vender porque eu quis ganhar e eu quis vender porque, né, estou aqui alavancando os meus negócios. Quis ganhar, estou dizendo, o próprio, talvez, titular dos dados. Eu acho que é complicado isso, né? Não, bastante. Pode ser uma fonte de receita, mas se a gente for pensar, hoje o Facebook, todas as redes sociais já usam meus dados de graça. E por que eu não posso vender esses mesmos dados e pelo menos ganhar alguma coisa, né? Mas tem uma coisa também, né, Fernando? As pessoas, acho que a maior parte das pessoas, acredito eu, elas não têm noção da inteligência que as redes, que as mídias sociais fazem com o comportamento dela dentro da internet, né? Uhum. Então, o que você falou é perfeito. Tipo, ao invés das coisas serem feitas sem que eu efetivamente saiba, é melhor eu saber que eu vou. Ah, não, eu vou oferecer os meus dados para esse cluster de vendedores porque eu quero ter um desconto. Porque hoje é o inverso, é o contrário. Eles vendem os nossos dados, ou repassam de alguma forma, porque o Facebook não é de graça, né? Exato. O Instagram não é de graça, ele é de graça para a gente, parece, né? Mas nós estamos vendendo os nossos dados para quem anuncia. Né? Se as pessoas tiverem a noção exata de como nós estamos sendo tratados pelas inteligências artificiais, elas iam querer ter mais poder pelos dados delas, né? Com certeza. E eu acho que faz parte do futuro isso também, né? Tipo, de repente, a BAV pode vender um serviço desse para os associados, e aí quem fornecer dados para a BAV, para ela transmitir para os seus associados, vai ter desconto em todas as agências associadas. Eu acho que o futuro caminha para isso. Aí, então, ó, 87% das pessoas falaram que não estariam dispostas. Mas eu acho que muitos responderam antes de eu falar dos 50%. E 13% falaram que sim. Lembrando que a maior quantidade de golpes virtuais é exatamente via oferta de desconto. É verdade. Um amigo ainda caiu em um ontem. É verdade. Então, é o caso de não desconfiar do milagre, né, doutor Joandre? Claro. Sem dúvida. É o segredo do estelionatário, né? O que eles dizem. Eu só consigo dar o golpe se o otário acreditar em mim. Com certeza. E aí, eu vou aqui conectar as duas últimas perguntas que eu vou abrir do chat, que são da Nancy e do Felipe, do Brasil Tours. O Felipe ele pergunta assim: já há uma previsão de criação da Autoridade Nacional de Proteção dos Dados? E a Nancy fez um comentário: ainda há muita definição em relação à Autoridade Nacional, mas a lei foi sancionada. Então, entendo que a gente já precisa se adequar a ela. E eu concordo com ela. Acho que, independente de ter uma autoridade para fiscalizar ou não, já precisa começar a fazer essa adequação. A pergunta acho que é mais do Felipe, na verdade. Vocês sabem se já existe uma previsão? Depende do Poder Executivo, do Poder Legislativo? Vocês estimam alguma data que vai existir essa autoridade? Não, tem um decreto que já colocou ela aqui em agilidade depois da sanção como chama? Da lei agora, que começou 18 de setembro, se eu não me engano, agora a vigência efetiva dela. Sequencial, alguns dias depois, já houve um decreto para colocá-la na prática, mas a efetividade, trabalho, etc., é que existe aí uma imprecisão. Fala-se de começo do ano aí, mas, enfim, está todo mundo querendo que ela funcione já de imediato, entendeu? Fala-se, né? Mas ninguém sabe. Doutor Joandre, o senhor quer comentar alguma coisa? Também, eu sigo o Marcelo, não há uma previsão concreta. Perfeito. E aí, gente, última pergunta interativa, antes de eu pedir os comentários finais dos nossos painelistas, palestrantes. Odara, você pode lançar a pergunta 3? Olá, não podemos atender a 4. Ao deixar o seu recado após o bip. Para te informar, sabe que o custo com
Ó, gente, vamos lá, tem que responder aqui sem emoção, hein? Não pensem como empresários apenas, pensem que vocês também têm seus dados pessoais que podem ser divulgados. A pergunta é: a lei de proteção de dados era necessária ou uma pura perda de tempo, porque hoje ninguém tem controle disso? Então, procurem pensar como empresário e também como consumidores que vocês são. Dá trabalho como empresário implantar? Dá, mas vocês são consumidores também, grande parte da vida de vocês. Ô, Fernão, a gente tem aquela Sim. máxima aqui do ambiente judiciário, da lei que pega e da lei que não pega, né? Na verdade, nem do ambiente judiciário, né? Do ambiente informal brasileiro, né? Essa aqui não tem essa se pega ou se não pega. Já foi. Essa vai. É que nem aquela lei da cidade limpa aqui em São Paulo, que ficou todo mundo, não vai dar, não vai dar. Meu, foi, a cidade está bem mais limpa mesmo. Tem Exatamente. leis que pegam de cara, né? Tem lei que nunca pega, mas tem lei que vai que vai. Vamos lá. Olha, eu estou feliz porque metade dos presentes estão votando, então a gente está com uma validação estatística excelente. E 94% dos presentes concordam que era necessária a lei de proteção de dados pessoais, que é ótimo. Então, acho que os nossos empresários, todos que estão aqui nos acompanhando, entenderam a importância. Eu acho que, antes de passar a palavra para vocês, primeiro eu queria agradecer, foi um painel leve, passou rápido, a gente conseguiu abordar vários assuntos. E também deixar aqui a minha opinião de que LGPD não é impedimento de transitar, administrar dados. É uma responsabilização por essa iniciativa de transitar dados. Então, não é que vocês não podem mais pedir dados dos seus clientes, ter um perfil de viajante. Vocês têm que tomar cuidado onde esse perfil está alocado, quais são as seguranças, o firewall da máquina dos colaboradores. Vocês têm que abrir os processos para entender aonde exatamente estão as brechas de segurança, de vazamento, mas não posso receber dados, meu Deus, não me mande seus dados. Não, vocês precisam disso para trabalhar, para vender, para ganhar dinheiro, mas vocês agora são responsáveis pelo cuidado com esses dados. E antes de, só para encerrar, vou deixar também uma pergunta minha, que eu lembrei aqui das minhas anotações, para os doutores Marcelo e Joandre. Os empresários aqui presentes podem preparar um termo de compromisso dos seus colaboradores com a LGPD? Eles podem incluir isso no pacote tipo de um novo colaborador, alguma coisa assim? Doutor Marcelo, se o senhor puder começar? Sim, por favor. Não, faz parte. Os programas de integridade, eles acabam gerando a necessidade, a oportunidade dessa visita, dessa revisita, né, na empresa, também neste eixo, neste departamento, nessa relação, né, de colaboradores, com os respectivos termos deles, com toda certeza e necessidade. É necessário também. Existe aquela visão de que a agência ela vai passos, né, na realidade, né, Fernando? Primeiro você dá um passo com relação à questão de entender um documento que você tenha, sejam condições gerais simples de uma lauda que a agência tenha, já dá ali para ela ampliar e, de repente, colocar uma cláusula, 2, 3 ali, desse ambiente de proteção de dados. Aí ela vai começar a ver todo o ambiente contratual que ela tem com os fornecedores. E, da mesma forma, a PJ, né, o empresário, os proprietários da empresa, vão ter essa preocupação da PJ com os seus respectivos colaboradores também. É necessário, né, existir esse tipo de relação e de ajuste. Não tem para onde fugir, não tem como. Né? Doutor Joandre? Eu entendo que o titular de direito de dados pessoais já tinha proteção do Código de Defesa do Consumidor em relação aos fornecedores dos produtos e serviços que consumiam, porque seria uma prática abusiva, comercial ou contratual, fazer uso para outro fim que não os do próprio contrato. Então, a meu ver, a LGPD até ajuda o fornecedor a entender melhor qual é a sua obrigação, porque o Código de Defesa do Consumidor é genérico e agora, em relação a dados pessoais, nós temos uma lei específica, como sempre postulamos e pleiteamos quanto ao turismo. Né? Você não pode tratar o turismo como qualquer produto ou serviço, assim como dados pessoais também não podem ser tratados como qualquer serviço.
Então, eu acho que é útil a lei nesse sentido, e entendo que ela falha, talvez, ao também incumbir ao encarregado, que é o SAC, né, como eu disse, a função de treinar a equipe. Eu acho que essa função não deveria caber ao encarregado, sim ao controlador ou operador. O encarregado já está no fim da linha, já está na ponta. É o cara que vai precisar de 1000 orelhas para aguentar reclamações. E ele ainda tem que treinar a equipe, e ao treinar assume, de certo modo, responsabilidade por isso, embora ele não tenha responsabilidade objetiva, como tem controlador e operador, ele pode ter responsabilidade subjetiva. Ou seja, se ele não tiver treinado a equipe, ele agiu ou não agiu, né? Ele terá responsabilidade por omissão, por não ter treinado a equipe. Então, essa é uma parte preocupante que talvez depois, com a NPD instalada, eu desde já sugiro que as entidades tentem deixar mais claro, junto à NPD, quando instalada, qual é efetivamente o papel da agência dentro dessas figuras legais de controlador, operador e encarregado, para ela ter mais precisão, até para pedir uma assessoria, isso, aquilo, para ter mais precisão sobre em que papel ela se enquadra. Então, é como eu vejo o todo. Perfeito. Obrigado, doutor Joandre. Ed, palavras finais? Só agradecer, foi um momento ímpar, né? A gente de novo no painel, né, Fernão? É mesmo, né, compartilhando com o doutor Joandre, doutor Marcelo. Gente, muito obrigado. Foi sensacional. Espero que a gente possa ter ajudado. E uma coisa, as perguntas que não foram respondidas, a gente vai encaminhar para os doutores e aí depois eles dão devolutiva para vocês aí. Sim. As ordens. Obrigado. Eu olhei no chat e acho que tinham ido todas, mas se escapou alguma, com certeza a gente manda para eles. Obrigado, Ok. viu, pessoal? Imagina, é um grande prazer aí. Contem com a gente. Um abraço. Um abraço. Tchau. Um abraço para Bom todo mundo. evento pro pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau. Um abraço.